Olá, hoje nós vamos dar continuidade nos conceitos de calorimetria ligado à parte de mudança de estado físico. Na aula passada, eu estabeleci quais eram os principais estados físicos, né? E as características das suas mudanças de estados físicos, de sólido para líquido, de líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Ressaltei que nem todas eram termicamente isoladas, e dessa maneira nós substituímos o estado gasoso pelo vapor e estabelecemos as transformações ou mudanças de estados físicos que são termicamente reversíveis. Baseado nisso, vamos estabelecer a quantidade de calor necessária para que haja essa mudança de estado físico a temperatura constante, quando a pressão se mantém constante. Então nós vamos supor um corpo de massa M, né, que troque calor, essa quantidade de calor ΔQ, que por sua vez vai causar mudança de estado físico sem ocorrer variação de temperatura. Assim, o calor latente é definido pela razão da quantidade de calor trocada pelo corpo por sua massa M. E dessa forma podemos escrever que L é igual à razão de ΔQ sobre M. O calor latente da substância é um coeficiente de proporcionalidade da referida mudança de estado físico, sendo uma grandeza característica que depende da substância, das forças interatômicas e intermoleculares. Consequentemente, não depende da massa. Assim, a quantidade de calor necessária para estabelecer uma mudança de estado físico a temperatura constante, se a pressão for mantida constante, é dada pela relação ΔQ, que é a quantidade de calor sensível, igual a massa do corpo vezes o calor latente do material ou substância que o compõe. A matéria possui basicamente três estados físicos que são sólido, líquido e gasoso. Como eu acabei de citar, gasoso não permite que nós tenhamos uma transformação ou mudança de estado físico que seja termicamente reversível, ou seja, eu consigo apenas fornecendo calor a um líquido, transformá-lo num gás. Mas eu não consigo retirar calor de um gás e fazer com que ele volte a ser líquido. Na realidade, um gás precisa que o calor seja retirado e, além disso, ele sofra uma compressão. Dessa maneira, nós vamos ter estabelecido o que nós chamamos de transformação gasosa. Ou seja, essa transformação não é pura e simplesmente térmica. Então, não configura uma transformação que seja termicamente reversível. A diferença, então, desses estados físicos está no quanto suas moléculas estão próximas umas das outras. Ou seja, ocorre devido às forças de atração, coesão e de repulsão. Nós já vimos anteriormente que um sistema termicamente isolado, quando eu tenho um conjunto de corpos, elementos, substâncias, num sistema que esteja isolado do meio externo, e esses elementos estão a temperaturas distintas, eles vão trocar calor entre si, mas, por estarem isolados no meio exterior, não vão trocar calor com o meio exterior, nem fornecem e nem recebem calor desse meio exterior. Dessa maneira, dentro desse sistema, alguns corpos vão ceder calor, enquanto outros vão receber calor. Tudo concede, os outros recebem. Portanto, quem cedeu, perdeu, menos. Quem recebeu, ganhou, mais. Somando, vai dar zero. O que significa esse igual a zero? Significa que não houve troca de calor com o meio externo. E aí, nós podemos
dar um exercício como exemplo. Qual? Uma fonte de calor, que no caso aí é uma fonte térmica, que fornece 100 calorias por minuto, leva 1 hora para fundir a temperatura de fusão um sólido de calor latente de fusão, 150 calorias por grama. Determine a massa do sólido. Então vejam, nós temos aqui a solução. A quantidade de calor por tempo fornecida é 100 calorias por minuto, dado do exercício. Dessa maneira, o ΔT da razão que está dividindo, vou passar multiplicando, ou seja, a quantidade de calor que eu consigo fornecer ao corpo será igual a 100 vezes o tempo que leva a ser fornecido. Foi dado que o tempo leva 1 hora para fundir. Então, 1 hora, transformando em minutos, 60 segundos. Que substituindo, vamos ter que a quantidade de calor fornecida ao corpo será 100 vezes 60, portanto, 6.000 calorias. Para a mudança de estado físico, acabamos de ver que ΔQ é igual a massa vezes o calor latente. A quantidade de calor, 6.000. A massa M, desejo determinar. E o calor latente de fusão foi dado pelo exercício 150. Dessa maneira, está multiplicando, passa dividindo, teremos que a massa deste corpo é 40 gramas. Ok? Hoje é o que eu tinha a apresentar a vocês. Até logo.